Então, como eu estava falando, temos as 5 fases do estágio do luto. E a primeira fase é a negação. O que acontece? Quando você perde o emprego e você precisava muito do emprego e você fica naquela, diz assim, eu não acredito que eu perdi o emprego. Porque eu fui demitido? Porque eu estou desempregado? Não estou entendendo por quê. Mesma coisa quando termina um relacionamento. Mesmo que às vezes você tenha uma parcela de culpa, você fica se perguntando, eu não acredito que ele terminou comigo. Por quê? O que foi que eu fiz? Eu não acredito nisso. É uma fase que você se nega a acreditar que aquele fato aconteceu. Mesma coisa acontece com a perda de um objeto que para você era valioso. E você diz assim, onde é que eu perdi? Eu não acredito que eu perdi esse objeto. Como é que eu fui perder esse objeto? Você não aceita aquilo. Você fica se questionando e se negando a aceitar. E aí é interessante que depois dessa fase da negação, inclusive, pessoal, essas fases do luto é para perda de uma forma, como, eu não posso dizer uma perda geral, mas é para perdas significativas, que tem uma simbologia importante, uma representação na sua vida importante. Por exemplo, um ente querido. Ele veio a óbito, ele veio a falecer. E ele tinha uma representação na sua vida, um papel na sua vida muito importante. Então, querendo ou não, você vai entrar nesse processo do luto. Que é aquela fase que você fica... eu não acredito que isso aconteceu com fulano, ou por que fulano foi fazer isso, fulano era tão feliz, fulano era não sei o quê, e você fica naquela negação de acreditar que aquilo aconteceu, a ponto de nem querer falar do assunto. Você não quer nem falar do assunto a respeito da perda, como eu tô falando, de uma forma não geral, mas pontuando em relação a uma perda significativa. Da mesma forma que vem a negação, vem o segundo estágio, que é a raiva. A raiva é aquela parte que você meio que pula pra, em vez de dizer assim, eu não acredito que isso aconteceu, eu não quero falar sobre esse assunto, é aquele momento que você fala assim, que injustiça. E muitas das vezes a gente questiona Deus o porquê. Por que isso aconteceu, Senhor? Isso acontece comigo, isso é injusto demais. E você fica com aquela indignação por aquele fato ter acontecido. É a minha forma de ver. E depois, esse é o segundo estágio. Depois vem para o estágio da barganha, que é o terceiro estágio. No estágio da barganha, que é barganha, é um tipo de negociação. É aquele momento que você fala assim, eu chamo momentos de promessas, que você promete mudar alguma coisa em você, se aquele quadro for revertido, que você promete fazer mil e N coisas, se aquele fato que aconteceu for revertido, ou você mesmo se promete a si mesmo, se você conseguir passar por aquele momento, você vai fazer isso, aquilo, outro. É o momento que você tenta negociar muitas das vezes com você mesmo e com Deus, ou no que você acredita. E aí vem o quarto estágio. O quarto estágio, gente, é um estágio muito importante, que é o estágio da depressão, mas não é aquele quadro da depressão que a gente sabe, que a gente conhece e ouve falar. Não é esse quadro, é diferente. O quadro da depressão para esse estágio da depressão. Esse estágio da depressão, ele está no estágio dentro desse ciclo aí do luto, desses estágios do luto, que a pessoa vai se sentir melancólica, ela vai querer estar sempre chorando, lembrando, e vai se isolar. É um momento que ela vai olhar para dentro dela e ela vai ter questionamentos. Muitas pessoas, nessa fase que muitas pessoas se traz a culpa de não ter aproveitado mais com aquela pessoa, de não ter tido, por exemplo, no emprego, não ter se dedicado mais, não ter feito as coisas com mais amor. E em relação à perda do relacionamento, nessa fase a pessoa ela fica melancólica no sentido ninguém me ama, ninguém fica comigo. E é nessa fase que ela olha pra ela e tudo é culpa dela. E aí ela tenta se isolar, mas é interessante que tenha um olhar, que essa pessoa ela tenha uma pessoa de fora para olhar para ela e saber qual o momento ideal de se chegar perto dela e ajudá-la. Por que isso, Alusca? Porque tem momentos que as pessoas elas estagnam em em um desses estágios e precisa-se de uma intervenção.
quando ela passa por esse estágio da depressão, é o momento que ela tá ali em processo de elaboração, de significação daquela perda, onde ela tá tentando procurar um sentido para aquela perda. E quando ela encontra esse sentido, ela consegue seguir a vida dela em frente, que é o último estágio, que é a aceitação. Ela aceita que aquilo aconteceu e que ela precisa seguir em frente. Então, você se autoanalise, você que está de fora, analisa aquela pessoa que você convive com ela, veja em qual estágio ela está, que é muito importante você saber disso, para que você peça uma ajuda. Se você não sabe como ajudar, vai no teu postinho da cidade, do teu bairro, procura um psicólogo, um assistente social para pedir um encaminhamento para um psicólogo, fala o que está acontecendo para que haja uma intervenção. Por quê? Quanto mais tempo ela ficar estagnada em um desses estágios, mais tende a se agravar ou desencadear outros problemas. Então, é importante que a pessoa ela viva as fases do luto de forma saudável. Mas como assim, Alusca? Eu acabei de perder um exemplo, né? Eu acabei de perder um ente querido e eu não posso, eu tenho que procurar um psicólogo porque eu não posso chorar, eu não posso viver, não posso ficar na minha quieta, eu realmente preciso do psicólogo. Muitas pessoas conseguem passar pelas até 2, 3 fases e seguir a vida em frente. Mas eu tô falando pra você que estagnou, que você percebeu que estagnou ali e a culpa te corrói e a negação pode ainda estar ativada ali em você, você não tá querendo ainda acreditar, levando em consideração o tempo que você tem de luto. Algumas pessoas levam 1 ano, outras pessoas levam tipo 1 ano e meio, 2 anos. Já cheguei a conhecer pessoas que estavam em 5 anos de luto. Não saía para uma festa, não dava festas, porque ela ainda estava naquele processo de luto. E dentro desse processo é importante que tenha um acompanhamento psicológico. Por quê? A psicóloga ou o psicólogo, ele vai te auxiliar, ele vai te escutar e vai te auxiliar, ele vai identificar em que fase você está e vai te auxiliar ali para você conseguir passar dessas fases. É importante isso. Muitas pessoas falam, Lúcia, pra tudo tu quer quando a gente fala terapia, vai pro psicólogo, tudo é psicólogo. Claro, gente, porque tudo tá aqui dentro, ó. Tá dentro da nossa cabeça, tá no nosso coração. Então, o psiquiatra, o papel dele é ele saber o que é que você tem, diagnosticar e te passar uma medicação para não é sanar, mas amenizar aqueles sintomas físicos. Mas a psicoterapia, ela vai te ajudar num processo, é um processo. Quando eu falo processo, eu acredito que você entende que é um tempo, não tem um tempo determinado. Por exemplo, você vai no psiquiatra e aí você volta nele daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Você tem um tempo para voltar e também para parar a medicação. Na terapia é diferente, porque quanto mais você traz coisas de si e elabora, mais coisas vão aparecer, novos problemas vão aparecer e a terapia vai estar te ajudando, te auxiliando nesse caminhar aí. E se você já tem N problemas e você está numa fase de luto, eu acredito que a sua rede de apoio, quanto mais ampliada tiver, melhor. É importante que vocês vá para esse acompanhamento, para identificar em que estágio você está e o quanto é importante você passar por essa fase do luto. Ter que chorar mesmo, ter que viver o luto e elaborar esse luto, dar um novo sentido a essa perda para que você consiga seguir em frente e não ficar se culpando por coisas que você deixou de fazer, deveria ter feito e não fez. Sabe por quê? Porque o tempo não vai voltar atrás. O tempo continua correndo e você está só parado nele. Então, é importante que a sua vida consiga fluir junto com o tempo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo explicando melhor alguma coisa na playlist de respondendo comentários, tá certo? E é essa minha percepção que eu tenho. Inclusive, se você pesquisar em livros, em artigos, na internet, vai ter falando
sobre esses estágios do luto bem detalhadozinho, bem explicadinho. Tem outros vídeos também explicando bem detalhado, mas aqui eu falei da forma como eu acredito e como eu penso e como eu sei que é. Então é isso, pessoal. Como eu disse, é bem subjetivo, né? Varia de pessoa a pessoa e isso não pode ser generalizado. Cada pessoa tem a sua forma de enfrentar o seu luto, independente de qual seja a perda. Não desmerecendo nenhum, mas é muito subjetivo, como eu já falei, é muito subjetivo o que a pessoa perde e a forma como ela perde. Então, independente do que seja, ela pode sim passar pelas fases do luto, como ela pode estagnar em alguma dessas fases. Então, você já sabe a minha opinião a respeito disso. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo carinhoso no seu coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.